vão pegar Jesus, vão pegar o patíbulo da cruz, vão pegar o patíbulo da cruz. A cruz, ela tinha duas partes, a estípse, que é a parte que fica na vertical, e o patíbulo, que é a parte que fica na horizontal. Eles não carregavam a cruz inteira, era só o patíbulo da cruz. E o patíbulo da cruz pesava cerca de 30 a 50 quilos. Era um peso significativo. Imagina agora, Jesus debilitado. Bom, ele teve uma cerca de... A medicina chama de hipovolência, que é a perda significativa de sangue. Jesus tinha perdido muito sangue, ele estava fraco. Não deram água para ele beber. Ele estava totalmente debilitado. E agora vão colocar ele para carregar o patíbulo da cruz. E ele está passando, carregando o patíbulo da cruz, que pesa cerca de 30 a 50 quilos. E ele está totalmente debilitado. Dizem que, porque Jerusalém sempre mudou, sempre tem mudado, irmão, sempre tem mudado. A Jerusalém de hoje não é a mesma Jerusalém do tempo de Jesus. Mas enfim, que a Via Dolorosa naquela época tinha cerca de 2 quilômetros. Agora imagina, Jesus cansado, ele fraco, sangrando, teve hemorragia interna, hemorragia externa, cheio de corte, andando 50 quilômetros, carregando um pedaço de madeira gigante e andando cerca de 2 quilômetros. E Jesus, ele foi andando pela Via Dolorosa. E ele andando pela Via Dolorosa, a tradição judaico-cristã diz que Jesus caiu cerca de 15 vezes. Lá em Jerusalém, nessa Jerusalém, tem diversos pontos marcando. Aí não tem como a gente acreditar essa verdade, é a tradição que diz. Tem diversos pontos marcando os lugares onde Jesus caiu. Vocês veem que a cruz estava tão pesada, estava tão difícil de ser carregada, que eles vão chamar alguém para poder ajudar Jesus a carregar a cruz. Porque aquela cruz, claro que o Simão Cirineu, ele carregou a cruz física, ajudou Jesus a carregar a cruz física. Mas a cruz que Jesus estava carregando, ela não tinha só simplesmente um peso físico, mas ela também tinha um peso espiritual. E eu preciso abrir um parênteses para liberar algo sobre a vida de alguém aqui nessa noite. O peso espiritual que estava naquela cruz, Felipe, era o peso do meu e dos seus pecados. O meu e o seu pecado estava naquela cruz do Calvário. Nós tínhamos uma dívida que só deveria ser paga com morte e morte de cruz. Mas sendo que para pagar essa dívida teria que ser alguém perfeito. Jesus, não tendo erro, não tendo falha, não tendo pecado, não tendo dificuldade, não tendo mancha, não merecendo, nem sendo digno de ser pendurado na cruz, ele desceu, deixou a sua glória, deixou o seu erro e foi lá e pagou um preço por mim e por você. Aleluia, glória a Deus, fiel e poderoso. Verás que mandou a vaga. E ele está carregando a cruz, irmão. Imagina agora Jesus carregando a cruz pesada e ele se arrastando. E por diversas vezes ele caía no chão. Eu imagino que na humanidade de Jesus ele queria ficar no chão, ele queria ficar prostrado, porque Jesus era ser humano. Mas só que ele olhava para o destino, ele olhava para o propósito e dizia: eu tenho um objetivo. O meu objetivo não é ficar parado aqui no chão. O meu objetivo é seguir a minha jornada, porque eu tenho almas para poder salvar. Está até doendo, tá? Minhas costas estão ardendo, tá? Minhas costas estão toda arrebentada, tá? Eu estou todo cortado, estão cuspindo em mim, estão dando soco na minha cabeça, colocaram uma coroa de espinha na minha cabeça, mas o propósito é maior do que a minha dor. Você está entendendo o valor que você tem? Jesus fez por você aquilo que seu pai nunca faria por você. Jesus fez por você aquilo que o seu pastor nunca faria por você. Jesus fez por você aquilo que ninguém faria por você. O que ele fez? Ele morreu no meu e no seu lugar. Ele pagou o preço, ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Aleluia, aleluia. Meu Deus é poderoso. Ele está andando pela Via Dolorosa, ele sai da
cidade de Jerusalém, finalizando, ele sai da cidade de Jerusalém, porque, segundo a profecia, ele teria que ser morto fora da cidade. E quando ele sai de dentro da cidade, ele vai para um lugar chamado Gólgota, ou Calvário, que é Monte da Caveira. Ali nesse lugar, Gólgota, era um lugar aonde eles matavam os crucificados e jogavam os corpos de crucificados ali. Ali eles morriam, ali os corpos deles ficavam. E Jesus, quando ele sobe, ele é pendurado na cruz. Perceba um detalhe aqui. A cruz, existia uma tradição que na época de Páscoa, a tradição romana, na época de Páscoa, eles sempre soltavam um prisioneiro, sempre libertavam um prisioneiro. Isso era uma tradição. E dentre os prisioneiros que estavam presos, existia um por nome Barrabás. Que Barrabás, essa é uma palavra grega também, Barrabás, filho, Abba, pai, filho do pai, ou amado do pai, filho amado do pai. Olha só o significado do nome do sujeito, amado do pai. E Barrabás, ele era um bandido. No filme mostra esse detalhe muito interessante. Eu não estou aqui pregando filme, irmão, mas isso aqui é apenas uma licença poética para a gente poder conjecturar dentro da lógica. A cruz que confeccionaram não era para Jesus. A cruz era para Barrabás. E Barrabás tinha um porte físico bem maior do que Jesus. Quando colocam Jesus na estípice deitado, colocam um patíbulo na cruz, formaram a cruz, que é a famosa cruz latina, que é a cruz que nós conhecemos, existem diversos tipos de cruz, formatos de cruz. Quando colocam Jesus ali, eles pregam a mão dele, que na verdade não era nem a mão, era o punho que era pregado. Era o punho que era pregado. Eles pregam a mão de Jesus, o punho de Jesus. De um lado deu certo, mas quando vão pregar do outro lado, a mão não estava no buraco. A mão até encaixou no primeiro buraco. Quando vai colocar a mão no outro buraco, não dá. Então o que eles fazem? Eles têm que esticar a mão dele para encaixar no buraco. E quando estica a mão dele até encaixar no buraco, eles quebram a clavícula de Jesus. Aí deu. Prenderam o punho dele ali, colocaram ele na cruz. Agora foram até o pé. No pé, eles prenderam os pés juntos. O mesmo prego que era o cravo, que nós chamamos de prego hoje, era o cravo, era o nome do prego. Eles pregaram o pé de Jesus. E embaixo do pé, eles colocavam uma espécie de banquinho, que era para apoiar o pé. Esse banquinho era chamado de sedícula. Porque a pessoa que era crucificada, a causa da morte, não era só simplesmente foi pendurado na cruz e morreu, porque não. A causa da morte era asfixia. Porque a pessoa ela tinha muita dificuldade de poder respirar na posição que ela ficava. Depois vocês pesquisam, vocês vão ver. Então eles colocavam esse banquinho de fato, que era para a pessoa ficar agonizando ali. Ela não morreria, porque se não tivesse banco, não teria como ela fazer força para poder respirar. E se ela não fizesse força para poder respirar, ela morria muito rápido. Então o objetivo dessa tortura era fazer com que a pessoa ficasse agonizando, às vezes dias. Tinha pessoas que ficavam 1 dia, 2 dias, 48 horas na cruz, agonizando. E de vez em quando eles iam lá e ofereciam água com vinagre. Não era nem água, era água misturada com vinagre, água misturada com fel. E não deixava a pessoa morrer, deixava a pessoa ser torturada. Já estou finalizando. Aí o que acontece? O crucificado, ele se apoiava nesse